Estados Unidos. A velocidade era quase sempre a mesma. A solidão também. De vez em quando passava por um e outro motorista em sentido contrário. O demais era um vazio de uma rodovia que mais parecia interminável. As mesmas paisagens e a mesma rotina conhecida de cor e salteado pelo velho e experiente motorista Mark. Apesar dos humores, histórias e mistérios conhecidos, nada de normal acontecia na famosa rodovia 666. A rodovia do diabo. Toda vez que fazia aquele trajeto, ele lembrava das histórias contadas pelos seus colegas caminhoneiros. Somente histórias. Sorria Mark, lembrando dos amigos. A carreta avançava, lenta e fortemente. A paisagem desértica agora era envolta pela escuridão da noite. No rádio, a música sertaneja tocava em sua estação preferida. Às vezes cantava, e outras pensava e revoltava como se algo lhe perturbasse. E assim seguia a viagem, no vai e vem de pensamentos, sentimentos e frustrações. Por instantes, ele buscava por respostas ou explicações para os seus atos impensados e impulsos incontroláveis dos últimos anos. Não encontrava. E a rádio tocava. Minutos depois, a música foi interrompida e, para seu espanto, o locutor parecia cumprimentá-lo. Boa noite, Mark. Que coincidência, pensou. O locutor continuou com uma voz grossa e sinistra. Mark, eu conheço os teus segredos. Mark, com a visão voltada para a rodovia, não deu muita atenção. Esse idiota não deve saber que está no ar, pensou olhando para o rádio. E o locutor continuou. Mark, ei Mark, você mesmo aí na rodovia do diabo. Falo com você. Mark, sem pensar duas vezes, freou a carreta, parando no acostamento da estrada. Pensando estar cansado e não acreditando no que acabava de ouvir, desligou o rádio. Mas de nada adiantou. O rádio voltou a ligar e o locutor continuou. Meu prezado, hoje você vai pagar pelos teus pecados. Que pecados? Quem é você? Perguntou Mark, assustado. O locutor não respondeu. Apenas acrescentou. Hoje todos os teus segredos serão revelados, Mark. O castigo é inevitável. Quem é você? Perguntou Mark mais uma vez. Sem resposta. Depois de alguns minutos, o nervoso e assustado Mark deu continuidade à viagem. Em silêncio. Sem música. Milhas mais adiante, ele voltou a ligar o rádio. De repente, a música foi interrompida uma vez mais, dando lugar à mesma estranha e sinistra voz. Mark, o pecado desta noite não foi o primeiro. Eu sei. Mas certamente será o último. Quem é você? Gritava Mark para o rádio, com os olhos esbugalhados e assustados, golpeando o volante da carreta. Eu sou o teu pesadelo, o teu medo, o teu castigo, Mark. E mais uma vez, ele parou a carreta e, gritando em direção ao rádio, perguntou: de que pecado está falando? Do número 1. 2. Quantos, Mark? 10? Hoje foi o número 10. O último, disse a voz.
Por favor, quem é você? Por que está me atormentando? Me deixe em paz! Gritava Mark a toda voz. Não, Mark. Impossível. Mark, agitado, confuso e desorientado, ligou a carreta e desesperadamente acelerou, afastando-se daquele lugar. E seguiu. Sem música e, graças a Deus, sem a voz. Minutos depois, Mark começou a ouvir um estranho barulho, como se algo batesse contra a parede da carroceria que puxava. Parou a carreta, abriu a porta traseira e entrou. Revisou toda a carga e tudo parecia estar como havia deixado. Nada fora do lugar. Fechou a porta e voltou à cabine. Porém, antes mesmo de ligar a carreta, o mesmo barulho reiniciou, ainda mais forte. A estranha voz também regressou, mais sinistra e assustadora. O momento está chegando, velho Mark. Zangado e apavorado, Mark ligou a carreta e saiu com toda a capacidade possível. Enquanto ele tentava controlar a carreta, devido à brusca arrancada, gargalhadas assustadoras eram ouvidas no rádio. Gritando, xingando e batendo as mãos contra o volante, Mark implorava a voz que tivesse misericórdia, compaixão e lhe deixasse em paz. Mas a voz não deixava. Não parava. E as gargalhadas continuaram. A voz relembrava em cada detalhe cada um dos imperdoáveis segredos. Cada um dos malditos pecados. Todos os 10. E ao ouvir aquela horrível contagem, Mark não conseguiu suportar o medo e o desespero. E totalmente fora de controle, a carreta saiu zigue-zagueando pelo asfalto até chocar contra o barranco do outro lado da rodovia. E tudo acabou. A raiva e o desespero de Mark chegou ao fim. Hora depois, outro motorista o encontrou e comunicou à polícia rodoviária, que imediatamente apareceu com todo o socorro necessário. Mark foi encontrado desmaiado e, após recuperar os sentidos do caminho do hospital, repetia sem parar a estranha história da voz. A carreta foi guinchada até a garagem da companhia, onde abriram a carroceria e encontraram o corpo violado e estrangulado de uma adolescente. O último pecado de Mark. E a polícia foi chamada. Após uma completa investigação de toda a carreta, uma pequena caixa cheia de bijuterias foi encontrada. Prováveis troféus pertencentes a outras vítimas. Depois de um tratamento psicológico, Mark foi julgado e condenado à morte pelo último crime cometido. E até hoje, ele jamais revelou o paradeiro das demais vítimas. Os demais segredos. Os outros pecados. Te cuida e muito obrigado.